Uma das maiores premiações do cinema já está marcada para o dia 5 de janeiro em Los Angeles. É o Globo de Ouro, que chega agora na sua edição de número 77. Provavelmente você já assistiu algum dos indicados aí, se você gosta de cinema, e muitos deles inclusive viraram tema de conversa de rodinha, de mesa de bar, e chegaram aos trending topics por todo o mundo afora. Não é à toa que eles fazem tão parte da nossa vida. Por isso, o Eu Com Isso de hoje é sobre o Globo de Ouro. Antes da gente começar, aproveita para comentar aí embaixo qual o filme mais legal que você assistiu em 2019. Para te ajudar, eu vou deixar a lista dos indicados do Globo de Ouro aí embaixo. Aí você consegue ver se algum filme você gostou, se não gostou, deixa seu comentário aí embaixo. Olha, o Globo de Ouro é uma das premiações mais antigas do cinema mundial. Ela existe desde 1944 e é considerada a premiação mais crítica, ou seja, cada detalhe vale muito e é crucial na escolha do vencedor. São 93 votos da categoria aí de vários críticos para escolher 25 ganhadores em várias categorias. É muito importante porque é um volume bem pequeno aí de indicados, considerando o tanto de filmes que foram lançados no ano. Olha, a produção que teve mais indicações este ano é o filme Histórias de um Casamento, com a ex-viúva negra aí dos filmes da Marvel, Scarlett Johansson, que conta a história aí de um divórcio durante o filme. É um dos filmes mais aclamados de 2019 e foi indicado aí em 5 categorias. Em segundo lugar, tem filmes muito bons, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de ninguém, viu? Olha só, Era Uma Vez em Hollywood, com, no elenco, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Quentin Tarantino na direção. E outro filme também que tá no segundo lugar aí no número de indicações é o Irlandês, com Robert De Niro vivendo Frank Sheeran, um veterano de guerra irlandês aí que atua na máfia com uma identidade dupla. O filme inclusive da Netflix, que fez um baita sucesso. O curioso é que este ano a própria Netflix foi a produtora com mais indicações, são 17 indicações ao todo, inclusive o filme O Irlandês aí, e são 7 categorias diferentes. Então a Netflix agora aparece como uma grande produtora de conteúdo de filmes e vem sendo premiada por isso. Olha, correndo por fora, um filme que fez muito sucesso em 2019, tá até em cartaz ainda, é o filme do Coringa, o arqui-inimigo aí do Batman. Esse particularmente é o meu preferido, viu? É uma construção de um personagem maravilhosa, é perturbador o jeito que o Joaquim Fênix construiu aí a imagem do Coringa. É de fato um filme maravilhoso para se assistir. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. São 4 indicações ao Globo de Ouro. Olha, o Brasil também faz parte aí dessa premiação. Fernando Meirelles aí na direção do filme Dois Papas, que está concorrendo em 4 indicações também. A gente espera que em 2021 a gente consiga ter na premiação aí alguns filmes bem bacanas e que o cinema nacional cresça bastante. E isso é tudo. Não esquece de deixar aí nos comentários o filme que você mais gostou de 2019 aí, por que também até pode servir de referência para quem tá querendo assistir um filme novo agora no final do ano, tá bom? Esse foi o Eu Com Isso de hoje. Beijo pra você e até a próxima. Tchau!